Shalom, meus amados, você está prestes a iniciar uma mensagem que vai falar diretamente com o seu coração, vai trazer transformação, edificação, aperfeiçoamento e bênção para a sua vida. Então não se distraia, simplesmente creia que Deus tem algo bom para você através dessa mensagem. Agora vamos para a palavra de hoje. E eu confesso que a palavra de hoje está uma aula um pouco mais... A palavra está um pouco mais de aula, de ensino. Porém, não significa que Deus não vai usar poderosamente para transformar a sua vida, transformar a sua casa, transformar o seu lar. Diz amém? Então eu preciso que nessa noite, tanto você que está aqui presente, quanto você que nos assiste no YouTube, que você possa ficar atento a tudo aquilo que Deus vai falar ao nosso coração nessa noite. Você precisa estar totalmente focado, então não se disperse para que realmente você possa compreender e ter revelação profunda de tudo aquilo que Deus tem para nessa noite. Você crê? Você crê, igreja? Então, em nome de Jesus, eu quero compartilhar com você algo que tem a ver com conhecimento. Repita comigo, conhecimento. Repita comigo, conhecimento. Por quê? Porque nós vamos entender que o segredo e o tema da mensagem de hoje é: o segredo é o conhecimento. Por muitas vezes nós deixamos de fazer ou realizar ou viver algo por falta de conhecimento. Muitas coisas deixam de acontecer na nossa vida, na nossa casa, por não obtermos conhecimento sobre algumas coisas. E tem muitas coisas que estão simples, estão à nossa frente, e nós, por algum motivo, não nos aprofundamos em obter conhecimento sobre aquilo. E mediante algumas das circunstâncias, mediante algumas adversidades, você se depara com uma situação que você poderia ter obtido mais conhecimento mais profundo sobre aquilo, para que você não passasse por circunstâncias que você não estava desejando. Conclusão: se nós a cada dia obtermos conhecimento sobre várias áreas da nossa vida, com certeza nós não vamos ser pegos desprevenidos. Com certeza nós não vamos ser pegos de surpresa. Um homem precavido, ele faz com que a sua caminhada prospere. Por que eu estou falando isso? Porque, começando aqui, ele nem percebeu o que eu falei, mas eu lembrei hoje do que aconteceu no casamento do Igor e da Laís no dia do cartório. O casamento deles, e eu estou comentando, vai para o YouTube isso aqui. E aí o que acontece? No casamento deles estava marcado no cartório às 9 horas da manhã. 9h15, né? 9 horas. 9h15. O casamento deles estava marcado para 9h15 da manhã. E aí, nós conversando alguns dias antes, que antecedeu a esse sábado, às 9h15 da manhã, o Igor chegou para nós e falou assim: eu quero estar lá às 7 horas da manhã. E isso foi motivo de sarro, por muitas vezes. Muita gente falou: você está muito ansioso, 7 horas da manhã, o casamento está marcado 9h15, o cartório nem abriu e você quer estar lá às 7 horas da manhã. E por alguns dias isso foi motivo de chacota. E aí, enfim, e quando chegou o dia, realmente ele queria estar 7 horas no casório, consequentemente a Laís também tinha que estar às 7 horas da manhã, consequentemente eu e a Tati também tivemos que estar lá no cartório às 7 horas da manhã. E então, quando nós chegamos no cartório por volta de 7h10 mais ou menos da manhã, eis que nós encontramos realmente o noivo, o Igor, encostado na porta do cartório, totalmente fechado, parecendo um menino abandonado, encostado na porta às 7 horas da manhã. Então ele cumpriu aquilo que ele falou que ia fazer, independente do que os outros estavam falando. E quando nós chegamos lá, falamos: olha, não é que o menino veio mesmo às 7 horas da manhã e está ali, então estamos nós aí, então, compartilhando dessa labuta com ele. Só que o cartório abre às 8 horas, né? O cartório abre às 8, então ele se antecedeu para estar às 7. E aí, quando foi dando 15 para as 8 horas, a gente começou a perceber algumas coisas. E quando a gente começou a perceber que
outros casais que estariam casando naquele dia foi se chegando junto com sua família. E aí as pessoas foram chegando. E o cartório ainda não estava aberto. E as pessoas foram chegando. Conclusão: quando o cartório abriu, mesmo que o casamento dele estava marcado para 9h15, quem foi o primeiro a entrar no cartório para casar? O Igor e a Laís. E quando nós adentramos naquele lugar, que nós olhamos quando era 9 horas da manhã, que nós adentramos naquele lugar, que nós percebemos o tamanho da fila que estava do lado de fora para casar, nós falamos: bem-aventurado foi ele, que acordou cedo, estava lá 7 horas da manhã, porque se ele tivesse deixado para chegar às 9 horas da manhã, ele ia casar às 11. Então ele chegou às 7 horas, e nessa brincadeira, nós comentamos, falamos algumas coisas, e aí eu, pelo mover do Espírito Santo, eu falei: isso vai virar ministração. Eu falei: um homem precavido faz prosperar os seus caminhos. Repita comigo: um homem precavido faz prosperar os seus caminhos. E nós lançamos essa frase lá. Por quê? Porque nós deu muito para perceber que ele, por conhecer que, independente do horário, sobre isso que eu quero falar, que independente do horário que estava marcado, por ele conhecer que independente do horário que estava marcado, o casamento na verdade iria ser realizado por ordem de chegada, coisa que outros não sabiam dessa verdade, ele então, tendo essa informação, ele se precaveu, ele não esperou a hora marcada, e sim se antecedeu, então foi bem-aventurado e fez prosperar os seus caminhos. A mesma coisa somos nós. Quando nós obtemos conhecimento, quando nós obtemos informações privilegiadas, nós colocamos em prática, então nós vamos nos tornar privilegiados diante de algumas situações, ou até mesmo nos prevenindo de não passar por algumas coisas que viriam sobre nós se a gente estivesse preparado. Vocês estão comigo? Vocês estão entendendo? Então, diante disso, eu quero falar mais uma vez o tema dessa mensagem, que é: o segredo é conhecimento. Quando nós temos conhecimento, muitas coisas são anuladas na nossa vida e outras coisas são declaradas na nossa vida. Muitas coisas vão deixar de acontecer porque nós obtemos conhecimento, então nós vamos ter sabedoria diante de algumas coisas, e também muitas coisas podem acontecer e te favorecer, como favoreceu o Igor, por ele ter uma informação e ele foi o primeiro a casar. Então, diante disso, eu quero compartilhar com você o que está lá em Oséias capítulo 4, verso 6. Feito essa introdução, vamos ler junto comigo Oséias capítulo 4, verso 6, que diz assim: o meu povo foi destruído por falta de conhecimento, uma vez que vocês rejeitaram o conhecimento. Então o versículo que vai nos nortear nessa noite está falando de conhecimento, que o povo foi destruído. Em outra versão fala que o meu povo perece por falta de conhecimento. O meu povo deixa de viver algumas coisas que estão abertas, que são possíveis a ele, por falta de conhecimento. Logo nós entendemos que o determinante para a nossa vida, e uma vida cristã, uma vida como filho, é obter o que? Conhecimento. E a princípio eu já quero falar aqui, um dos conhecimentos que nós precisamos obter é o conhecimento da Palavra de Deus. Nós precisamos conhecer a Palavra de Deus, porque a Palavra de Deus é o manual para a nossa vida. A Palavra de Deus é o que vai nos nortear, é o que vai dissertar tudo aquilo que nós precisamos fazer para viver uma vida extraordinária. E eu tenho falado muito sobre isso, porque o que Deus quer para cada um dos seus filhos é uma vida extraordinária. Não é uma vida medíocre, mas é uma vida acima da média. E mais uma vez eu quero dizer, porque essa palavra está indo para o YouTube e as pessoas vão nos ouvir: mediocridade não tem a ver com miséria, não tem a ver com desprezo, não tem a ver com fraqueza ou desânimo. Mediocridade tem a ver com uma vida na média, uma vida mediana. O que seria hoje uma vida mediana? Vou dar um exemplo. Uma vida mediana é você crescer, casar, ter um filho, ter o seu carro, ter a sua casa. Isso é uma vida mediana. Uma vida que todos, de uma certa forma, podem ter. Mas o Deus Todo-Poderoso, Ele nos escolheu não simplesmente para fazer com que nós vivemos uma vida mediana,
mas Ele nos chama para viver uma vida extraordinária. Deixa eu falar uma coisa para você. Você conhece alguém que não é da igreja, que não conhece a Deus, mas que é bem casado, que tem seu carro, tem sua família, tem seus filhos, é bem estruturado? Você conhece gente assim? Eu conheço gente assim. Então, se eu conheço pessoas assim, que não conhecem a Deus, não vivem no corpo, não conhecem a igreja, e tem uma vida assim, e eu, como filho de Deus, também tenho uma vida assim, então o porquê que Deus me chama para fazer algo? Por quê? Porque Ele quer trazer a sua glória, o seu poder, para que eu possa viver uma vida extraordinária. Diz amém? Então, o segredo é conhecimento. Primeira coisa que nós precisamos entender é que nós precisamos conhecer as coisas que foram imputadas sobre nós, e nós só vamos conhecer através da palavra. E eu quero começar dizendo sobre Jesus, é o nosso advogado. Eu adoro o Espírito Santo, vocês não têm noção de como eu gosto do Espírito Santo, porque o Igor, sem saber, ele começou a falar aqui sobre juiz, e nós vamos compartilhar um pouco sobre juiz, sobre advogado, e ele deu uma pincelada sobre Jesus ser o nosso advogado, e nós vamos falar sobre isso. E nós temos um advogado aqui, e eu espero não falar nada errado, mas num bate-papo com o Juan, e talvez ele nem percebeu, e a gente, e eu creio que vocês, se vocês não estão vivendo isso, vocês vão começar a viver, em nome de Jesus, diz amém. Porque quando a gente está cheio de Deus, uma conversa informal se torna às vezes ministração, se torna conhecimento da palavra de Deus. E um dia ele nem percebeu isso, e um dia eu conversando com ele sobre a questão de alguns assuntos diante de um tribunal, o comportamento de uma pessoa diante do tribunal, e ele falou algo para mim que depois eu fui discernindo isso de forma espiritual, e Deus jogou na minha cabeça algo muito importante. O Juan, num certo momento nós falando, e eu estou falando sobre Jesus, estou falando sobre Jesus, é o nosso advogado. E aí então o que acontece? Um dia conversando com o Juan, nas entrelinhas, ele comentou que o importante, na verdade, num debate ali, diante de um tribunal, o réu está ali, mas de alguma forma, na verdade, naquele momento, o réu não é o mais importante daquela situação do tribunal, porque na verdade, o que está em jogo ali é o quanto o advogado conhece das leis e também dos fatos ocorridos. Concorda comigo? Estou falando alguma coisa? Então, às vezes, se nós não temos a percepção total das coisas, diante de um tribunal, a gente entende que o réu é a pessoa mais importante daquele tribunal, tirando o juiz, que vai dar a sentença. Mas na verdade, a guerra, a batalha que está sendo travada naquele momento são entre dois advogados. Por quê? Porque precisa primeiramente conhecer profundamente a lei. Então, a princípio, quem conhece profundamente a lei, as escrituras, se ele não conhece, eu estou puxando a orelha dele para ele se tornar um bom advogado, ele vai se aprofundar mais para conhecer. Mas o que eu estou querendo dizer? Que aquele diante da situação tem mais conhecimento da lei, vai sobressair sobre o outro que tem menos conhecimento. Automaticamente também aquele que tem mais conhecimento dos fatos, tanto os bons quanto os fatos ruins, sobre provas e circunstâncias sobre aquela situação, ele vai se sair melhor. Por quê? Porque ele tem obtenção dos fatos, ele tem conhecimento sobre aquilo. Então, diante disso, eu conversando com o Juan, e aí Deus começou a falar ao meu coração. Por muitas vezes, e também nós só conversamos sobre isso, por muitas vezes, o réu, ele até cometeu um crime. O réu, ele está errado. Mas o advogado, ele não está ali para saber se o réu é culpado ou ele é inocente. O advogado está ali para defender a causa da qual ele foi contratado. Então, por muitas vezes, entenda aqui o que eu vou falar. Por muitas vezes, se o advogado bom estiver defendendo um réu que cometeu, sim, aquele delito, mas se ele é um advogado bom, obtém conhecimento da lei, ele vai achar algumas brechas na lei, ele vai achar algumas coisas no fato, e ele pode de alguma forma induzir aos jurados a absolver aquele réu que realmente cometeu aquele crime. Por causa de quê? Por causa que o outro advogado não tinha tanto conhecimento da lei, não tinha tanto conhecimento dos fatos e não conseguiu fazer e realizar a sua defesa de forma
bem-sucedida. Vocês estão comigo? Vocês estão entendendo como ela convencer? Então estou aqui, tá tudo certo, estou aprovado, hein, gente? Estou aprovado. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Que Jesus é o nosso advogado e nós somos o réu. Nós, em algum momento da batalha espiritual entre Jesus e o inferno, entre Deus e Satanás, nós éramos o réu. Nós estávamos sentados à beira ali, esperando o nosso julgamento. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Jesus, como o Igor já antecedeu aqui, Jesus é o nosso advogado. E ele obtém o conhecimento pleno da lei. Ele conhece toda a lei. Ele é a própria personificação da lei. Então ele, mesmo você e eu, entenda aquilo que eu estou querendo dizer. Isso é muito profundo e nós estamos diante do corpo e do sangue do Senhor. Entenda o que eu estou querendo dizer. Mesmo eu e você, sendo réu e ter cometido alguns delitos que realmente traria acusação e condenação para nós, ele como nosso advogado, conhecedor da lei, a própria personificação da lei, ele nos absolveu, diz amém? Mesmo nós cometendo alguns erros, alguns pecados, alguns delitos, ele, por conhecer toda a lei, ele conseguiu, por justiça, ele conseguiu nos absolver. Ele conseguiu por sua própria vida. Então ele não é somente o advogado. Ele falou: você está certo. Eles erraram. Aleluia. Eles pecaram. E mais do que isso, eles ainda vão errar. Eles ainda vão pecar. Mas eu sei que se eles continuarem assim, você tem direito sobre eles. Então, para me tornar o juiz agora, e não somente o advogado, eu vou me entregar por amor de cada um deles. Eu vou me entregar. Eu vou me fazer pecado para que eles não encontrem mais nenhum pecado. Com outras palavras, Jesus, sendo nosso advogado e conhecedor da lei, ele entendeu e ele sabia que ele precisava, para absolver eu e você, ele precisava se entregar em nosso lugar. Ele se entregou em nosso lugar por obter conhecimento. E por muitas vezes nós não obtemos conhecimento, porque a palavra de Oséias está dizendo, porque nós rejeitamos o conhecimento. O conhecimento está a todo momento sobre a nossa vida, sobre a nossa história, sobre todas as áreas da nossa vida, ainda mais hoje, que é um meio de informação muito rápido. Então tudo que você precisa saber está a um clique da sua vida. Tudo que você precisa saber sobre como fazer tal coisa está a um clique. É só você pegar e jogar no Google, jogar no YouTube. Hoje você obtém informação sobre qualquer coisa que você tiver dificuldade. Tudo bem que algumas coisas no Google, como foi já testemunhado aqui, algumas coisas você coloca no Google, vem gente te ajudar e ele te mata, né? Principalmente quando você vai pesquisar sobre enfermidade. Quando você vai colocar no Google o que significa tal doença, lascou. Se você tiver com essa doença, você já desiste da vida, porque ele dá informação de morte. Você lê, e no final fala, conclusão, você vai morrer. Mas brincadeiras à parte, hoje você tem um meio de informação, um meio de obter conhecimento sobre todas as coisas. Mas o melhor manual que nós temos de revelação para a nossa vida, para a nossa história, está aqui diante da nossa mão, que é a Bíblia, que é a palavra de Deus. E aí eu quero fazer uma pergunta, não precisa me responder. Como eu já disse, para todas as coisas na nossa vida, existe um fator determinante que nós precisamos obter conhecimento. E muitos de nós estudamos sobre várias coisas. Mas agora deixa eu falar uma coisa para você. Por muitas vezes a coisa mais importante para nós que somos filhos de Deus, nós não queremos obter o conhecimento. Por isso que a palavra está dizendo isso. Por quê? Porque o conhecimento está diante de vós, mas vocês rejeitaram o conhecimento. Vocês rejeitaram o conhecimento, nós rejeitamos o conhecimento. Que conhecimento que é esse que a palavra de Deus está falando? O conhecimento de Jesus, o conhecimento do nosso Pai, o conhecimento da palavra de Deus. Tudo que nós precisamos. E eu vou aqui, eu estou estudando muito sobre Provérbios. E irmãos, e aqui eu não sei se você sabe, eu e o Edu já conversou sobre isso. Eu não sei se você sabe,
alguns meses do ano tem 31 dias, concordam comigo? E não sei se você percebeu que Provérbios também são 31. Provérbios é um livro que nos dá ensino, que nos dá clareza, que nos dá direção. E aí então eu faço isso, eu leio um capítulo de Provérbios por dia. E é incrível como por muitas vezes quando eu leio aquele livro, aquele capítulo naquele dia, traz um ensinamento pelo que eu irei passar exatamente naquele dia. Eu comigo, não sei você, e se você vai começar a praticar, eu costumo ler o livro de Provérbios exatamente o dia que é hoje. Então hoje é dia... Que dia que é hoje, moço? 24. Então, consequentemente, o livro que será lido é o livro de Provérbios, capítulo 24. E aí, consequentemente, por muitas vezes, quando eu me deparo com alguma situação, eu li isso de manhã, ou então eu passei por isso e estou lendo agora à noite, porque às vezes eu leio de manhã e às vezes eu leio à noite. Então, é incrível como a Bíblia é um manual de instrução para quem quer viver uma vida extraordinária. Até algumas leis que existem hoje, se você ler o livro de Provérbios, você vai ver que foi muitas das leis, das condutas, dos ensinos, dos princípios e dos valores da nossa sociedade que estão sendo deturpados, foi baseado no livro de Provérbios. Então, um conselho aqui: quer obter conhecimento? Comece a obter o conhecimento por livro de Provérbios. Ali já vai falar, por exemplo, não ande com má companhias, porque as más companhias, aquele que planeja o mal, está planejando o mal para si mesmo e não para o próximo. Vocês estão entendendo? Então, tipo assim, tem várias instruções. Então, para todas as áreas da nossa vida, nós procuramos conselho. Para todas as áreas da nossa vida, nós procuramos obter conhecimento. Mas para ter uma vida extraordinária e para viver a vida que Deus tem para nós, nós não buscamos obter conhecimento. Por isso que a palavra de Deus está falando: o meu povo foi destruído, o meu povo vai perecer por falta de conhecimento, por falta de não saber quem é, por falta de não saber aquilo que está delegado sobre ele, por falta de não conhecer aquilo que realmente tem autoridade para se fazer. E nós queremos viver olhando e viver as mesmas coisas que as pessoas que estão lá fora. Ei, deixa eu falar uma coisa para você: Jesus te chamou para viver uma vida extraordinária. Você vai viver, e não julgando, jamais longe de mim, mas você vai viver algo muito mais profundo do que você está pensando, porque Jesus está querendo que você viva e creia que Ele tem algo maior, algo melhor, algo que vai revelar a glória dele sobre você. Olha para mim e só olha. Faz sentido Jesus te resgatar da onde você estava e não transformar a sua vida para que todos vejam que você foi transformado e impactado para que a glória dele fosse reconhecida na sua vida? Se fosse para ele te chamar, para te trazer para a igreja, para fazer parte do corpo, você continuar do jeito que você estava, qual é a glória de Deus nisso? Então nós precisamos entender que Deus quer o melhor para nós e nós precisamos obter esse tipo de conhecimento. Nós precisamos ter a revelação de quem nós somos e o que está imputado sobre nós. E eu quero falar aqui sobre o versículo de João, capítulo 1, verso 12. João, 1 João 2:1. 1 João: meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Mas se contudo alguém pecar, temos um advogado que defende nossa causa diante do Pai, Jesus Cristo, aquele que é justo. Então ele está dizendo: meus filhinhos, tenha clareza, olha para cá, meus filhinhos, tenha clareza, a vida de vocês agora não é mais uma vida para andar em pecado. Eu te dei poder, eu te dei autoridade para vencer o pecado, meus filhinhos. Entenda isso, meus filhinhos, você não pertence mais ao mundo e nem às coisas do mundo. Meus filhinhos, eu te separei, eu te chamei. Isso não faz mais parte da sua natureza, da natureza pecaminosa. Agora uma nova natureza está fluindo de você. E o pecado agora não faz mais parte de você. É isso que o versículo, a parte A do versículo está falando. Meus filhinhos, ele já está te trazendo do que? Antes você era órfão, foi o tema da nosso aniversário recente. Eu era órfão, hoje sou filho. Então ele já começa dizendo: meus filhinhos, não ande mais em pecado, porque isso não pertence mais a você. Mas, olha só,
se porventura vocês errarem, vocês tropeçarem, vocês pecarem, vocês fazerem algo que não era para vocês fazer, ou aquilo que você não queria fazer, mas acabou fazendo, se porventura isso vier a acontecer, fica em paz, meus filhinhos, porque eu sou o seu advogado e intercedo junto ao Pai por você. Ele está dizendo, não é para cometer, mas se cometer, eu estou intercedendo junto ao Pai, porque eu conheço toda a lei, eu tenho conhecimento. Em outras palavras, aleluia, Jesus. Em outras palavras, eu tenho tanto conhecimento da lei, como eu tenho também o conhecimento de quem você é. E eu sei, olha para cá, e eu sei que você errou, eu sei que você falhou, e eu sei que você está tentando não cometer mais isso. Por isso eu vou interceder junto ao Pai, para que nada venha de mal sobre você, porque eu te conheço. O segredo é conhecimento, e Jesus conhece. Entenda aqui o que eu estou querendo dizer. Jesus conhece como o nosso advogado. Nessa passagem ele está dizendo, como seu advogado, eu conheço tanto ao Pai e conheço você também, e eu sou o mediador desse relacionamento. Eu me entreguei por amor, então eu conheço você, eu faço morada dentro de você, e ao mesmo tempo eu sou um com o Pai. Então fique em paz, porque quando porventura você errar, eu conheço as motivações do seu coração. Então não fique prostrado diante do seu erro, não fique paralisado diante do pecado, simplesmente se levante, se coloque de pé, continue a caminhada, porque eu estou intercedendo junto ao Pai com você, e nada vai vir sobre você, porque nenhuma condenação há. Repita comigo, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, a pergunta nessa noite, cutuca o irmão que está do seu lado aí. A pergunta é: você tem clareza, certeza que você está em Cristo Jesus? Você sabe que você está em Cristo Jesus? Nós cantamos aqui, nós louvamos que nada pode nos separar do amor de Deus que está manifesto em Cristo Jesus. Mas por muitas vezes nós erramos, por muitas vezes nós pecamos, fazemos coisas que não queremos fazer, e parece que nós estamos agora afastados da presença de Deus. Nós estamos agora subjugados à condenação, culpa e acusação. Ei, deixa eu falar uma coisa para você. Você está debaixo da cobertura de Jesus Cristo, que está intercedendo e advogando junto ao Pai sobre a sua vida, porque Ele te conhece. O segredo é conhecimento. Ei, deixa eu falar uma coisa, deixa eu fazer uma analogia aqui. Imagine assim, uma pessoa que você conhece muito. Pense aí em uma pessoa que você conhece muito, e alguém chega para você e fala assim, essa pessoa que você conhece muito, alguém chega para você e fala assim, sabe essa pessoa que você fala que você conhece tanto? Ele fez isso. Qual que é a sua atitude diante dessa acusação da pessoa? Se você conhece bem quem está do seu lado, você vai virar para essa pessoa e falar assim, pode ter até acontecido alguma coisa, mas com certeza não foi da forma que você está falando, porque eu conheço ele. Vocês estão comigo? Vocês estão entendendo? Quando você conhece bem uma pessoa, ou então você já é mais decisivo, essa pessoa jamais faria isso do jeito que você está falando, jamais falaria isso que você está falando. Por quê? Porque eu a conheço e eu sei que isso não é da índole dela. Concorda comigo? Você vai interceder por essa pessoa. Por quê? Porque você a conhece. Você conhece as suas atitudes, você conhece seus pensamentos, você conhece as motivações do seu coração, e você então vai interceder. Entenda aqui essa analogia. Jesus faz a mesma coisa conosco. Ele nos conhece. Então ele está dizendo, Satanás, assim como ele chegou aos céus acusando, falando das coisas de Jó, e então Deus falou de Jó. Deus falou, homem íntegro e reto. Então, como aconteceu com Jó,
Satanás a todo momento tenta nos acusar sobre os nossos erros. Não sei se vocês estão entendendo aqui. Satanás a todos os dias, quando nós erramos, quando nós falhamos, ele quer apontar para Deus, falando: está vendo aquele que você chamou, aquele que você escolheu? Olha o que ele está fazendo, olha como a vida dele está errada, olha como ele não foi transformado, olha o que ele fala. Olha, todo momento Satanás está tentando acusar você diante de Deus, mas Jesus, ele te conhece, e ele chega diante ao mesmo Deus falando: está ouvindo o que Satanás está falando? É verdade, mas eu conheço eles, e eu sei que eles não estão fazendo isso por prazer, eles estão fazendo isso porque eles estão sendo transformados e sendo libertos da escravidão que tantos anos foram aprisionados eles pela mentalidade de Satanás. Então Jesus está intercedendo por nós, e ele te conhece, ele te entende, ele conhece suas fraquezas, ele conhece seu erro. Então, por isso que a Bíblia nos diz: ele é o nosso advogado. Não é simplesmente uma representação de advogado meramente natural, mas é uma representação de um advogado, de um intercessor que te conhece, sabe a sua vida, sabe a sua história, sabe a sua trajetória, sabe os seus sonhos, sabe os seus planos. Ele conhece você. Então, com outras palavras, ele não só colocou a sua mão no fogo, mas ele colocou o seu corpo inteiro na cruz de Cristo para realmente nos libertar de toda acusação de Satanás. Ele não colocou a mão no fogo, ele se crucificou. Por muitas vezes nós falamos: eu coloco a mão no fogo por essa pessoa. Por muitas vezes nós falamos: eu não coloco a mão no fogo por essa pessoa. Jesus não olhou dessa forma. Ele falou: eu coloco o meu corpo na cruz do Calvário em favor de todos aqueles que crêem no meu sacrifício. Por quê? Porque ele te conhece. Por quê? Porque ele estava quando Deus sonhou com você, antes da fundação do mundo. Ele cooperou para que tudo caminhasse, para que você estivesse hoje na presença dele. Por muitas vezes nós achamos que Jesus nos conheceu quando nós o reconhecemos como nosso Senhor e Salvador. Ei, deixa eu falar: Jesus te conhece antes da fundação do mundo. Por isso que quando nós o reconhecemos, ele fala: Pai, eu já paguei o preço por todos os pecados dele, pode aceitar ele aí agora. Você está entendendo? Porque ele reconhece, ele te conhece, ele conhece a sua história, ele conhece o seu sofrimento, ele conhece as suas fraquezas. Então ele vai estar sempre junto conosco. Diz amém? Ele está sempre junto conosco, e diante disso ele nos libertou, e agora somos filhos e livres. Porque não basta ser filho, mas precisamos ser livres. Porque tem muitas pessoas, eu não sei se você conhece, eu conheço algumas pessoas que são filhos, mas se sentem ainda aprisionados. Não se libertou na sua mente, não se libertou das doutrinas, não se libertou de alguns costumes. Então, em nome de Jesus, eu quero declarar que, além de nos tornarmos filhos, ele nos tornou também livres. Por quê? Porque ele nos justificou. João capítulo 1, verso 12. João capítulo 1, verso 12 diz assim: contudo, aos que o receberam e aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Então, a todos aqueles que crerem, ei, deixa eu fazer uma pergunta para você. Todos aqueles que crerem, isso significa o quê? Que Jesus morreu por todos, mas só aqueles que creem tornam-se filhos de Deus. Então, somente aqueles que crerem, que acreditaram que aquele sacrifício foi por amor e querem agora uma nova vida, uma nova história, têm o direito de se tornarem filhos de Deus. Tornaram filhos de Deus. E aqui a palavra é direito. Tem o direito de se tornarem filhos de Deus. E como mais uma vez eu quero dizer, temos um advogado aqui. Quando é direito, nada pode revogar isso. É direito seu de adquirir algumas coisas que Jesus, através da sua morte e o seu sacrifício, colocou sobre a sua vida. Quando é direito, você só deixa, entenda aqui, quando é direito seu, você só deixa de desfrutar porque você não obtém conhecimento desse direito. Por muitas vezes, e eu não vou contar aqui a história de uma mulher que teve a herança e tal, mas por muitas vezes nós temos direito a muitas coisas, e aqui como seres humanos normais, falando de coisas naturais, por muitas vezes nós temos direito a muitas coisas que nós não sabemos, e por isso padecemos.
Por isso passamos por alguns sofrimentos. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, a área da saúde. Nós temos direito a muitas coisas na área da saúde, e por muitas vezes não desfrutamos, estamos com o nosso corpo enfermo, sendo que nós temos direito à saúde, aos benefícios que o governo, entre aspas, nos dá, e por falta de obter conhecimento, nós ficamos em casa padecendo, sofrendo, sendo que a porta do hospital está aberta e você pode ter talvez esse tratamento gratuito. Mas por causa de não obtermos conhecimento, nós estamos acamados. Na vida espiritual com Deus é a mesma coisa. Nós como filhos temos direitos a muitas coisas, mas por não conhecermos esse direito, nós deixamos de desfrutar de tudo aquilo que Deus tem para nós. Nós deixamos de desfrutar das bênçãos e das promessas que Deus tem para nós. Primeira coisa que eu quero falar sobre isso, e se eu falar ainda de novo sobre isso, primeira coisa que nós precisamos entender, que através da morte de Jesus, Ele nos tornou filho, nos tornou livre e também nos justificou. Nós precisamos entender que nós fomos feitos justos em Cristo Jesus. Ele nos justificou, falando mais uma vez sobre a questão de advogado. Mais uma vez Ele aplicou a justiça, mas não a justiça da terra, mas a justiça do reino de Deus. Ele aplicou a justiça sobre a lei. Ele foi justo, e por Ele ter sido justo, Ele nos justificou. Por isso que Ele diz: Tetelestai, está consumado, está pago. Nenhuma condenação há para aqueles que vão crer em mim, porque eu já paguei, eu já justifiquei. Uma vez justificado, pronto, você já se tornou justo em Cristo Jesus. Não é igual à lei da terra, que uma vez que condenado, ou uma vez que absolvido, tem lá a questão de você abrir a primeira instância, a segunda instância, terceira instância, enfim, e ficar prolongando o processo. O que significa prolongar o processo? Era o que acontecia no Antigo Testamento. Então se fazia alguns rituais, alguns sacrifícios para suprir o pecado da humanidade, para suprir o pecado do homem. Mas então a primeira instância já foi cumprida, a segunda instância já foi cumprida, a terceira, a quarta instância. Jesus veio pagar de uma vez por toda para que não haja mais nenhum tipo de recurso a Satanás para querer revogar a sua vida. Você foi totalmente transformado em filho e filho amado, e isso te torna livre. Mas o que acontece é muito difícil, você viver uma vida de filho e sendo livre sem saber os seus direitos como filho. Por muitas vezes aquele povo que saiu do Egito, eles saíram do Egito, não estavam mais escravizados no mundo, não estavam mais escravizados no Egito. Mas a Bíblia nos relata quantas vezes em meio ao deserto eles ainda estavam escravizados em suas mentes. Eles ainda tinham comportamentos de escravos. E por muitas vezes, por nós termos tido muitos anos numa vida escravizada pelo pecado, por Satanás, nós não conseguimos viver na totalidade o direito de ser filho e filho amado e ser livre diante de Deus. Porque por muitas vezes, quando você erra, quando eu erro, quando fulano Bertano erra, a primeira coisa que você vem na sua cabeça: ih, agora lascou. Não é verdade? Ih, lascou. E agora? O que eu faço? Muitas vezes quando nós erramos, acontece isso. Mas sabe qual que é a resposta para isso? Paz. Porque eu sei quem é o meu advogado e que intercede por mim. Ele sabe que o erro que eu cometi era um erro que eu não queria cometer. Paulo fala sobre isso. O bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não queria, esse sim eu pratico. E quem foi Paulo? Paulo foi o cara que ganhou 80% da nação na época, do mundo. Então quer dizer o quê? Então se Paulo fala sobre isso, ele reconhece o quê? A graça que é imputada sobre ele, e ele tem direito de continuar a caminhada, mesmo cometendo alguns erros e alguns tropeços. Por quê? Porque ele mesmo diz que quando estou fraco, então estou forte, porque o poder de Deus se aperfeiçoa onde? É na minha fraqueza. E aí eu quero fazer outra analogia aqui. Quando que você se sente mais forte?
Não é ou amado, ou querido, ou agraciado. Não é quando você espera uma repreensão pelo ato errado que você fez. E quando você está esperando esse ato, essa condenação, esse castigo, esse algo ruim, porque você cometeu algo que realmente traria a consequência de algo ruim na sua vida, e você já está preparado, aparentemente, né? Porque nós nunca estamos, mas você já está preparado, já está guardando seu coração para algo ruim, por causa daquilo que você fez, e na verdade, quando você se depara com a situação, a pessoa ou a situação age em favor e graça por você. Você estava fraco, porque você estava batido, porque você estava com medo. Mas quando a situação muda, como que você fica? Você fica forte, alegre, feliz, grato, não é verdade? É isso que Paulo está nos ensinando. Eu conheço o meu direito de ser filho. Eu sou filho, e como filho, eu não aceito acusação, condenação e culpa que vem do inferno. Eu sou filho. No céu não tem acusação, no céu não tem culpa, não tem acusação, condenação. E eu sou cidadão do céu, então eu não vou andar debaixo daquilo que o inferno quer colocar sobre mim. Eu vou andar debaixo daquilo que os céus diz sobre mim. E os céus diz que eu sou filho, amado e livre. Então isso, quando Paulo errava e se sentia fraco, e aí ele entendia que ao invés de vir a condenação e a consequência ruim sobre aquilo que ele fez, e ao invés disso ele via Deus usando, não sei se Deus está falando com você, ao invés dele entender que agora Deus não ia mais usar ele, entenda isso, que Deus não ia mais usar ele, que Deus agora não ia dar mais autoridade para ele, ao invés de ele entrar debaixo disso, quando ele via que apesar dos seus erros, Deus continuava dando autoridade para ele pregar o Evangelho, Deus continuava dando autoridade e sabedoria para ele escrever as cartas paulinas, ele está dizendo, mesmo na minha fraqueza, mesmo nos meus erros, Deus não me abandonou, Deus não me deixou, pelo contrário, o poder dele está sendo aperfeiçoado em mim, a ponto de eu me colocar de pé e eu continuar a jornada. É isso que Deus está falando para nós. Nós precisamos entender o nosso direito, e um dos nossos direitos é se sentir independente de qualquer coisa. Você é justo, diz amém? Você é justo, você é justificado por Cristo Jesus. A outra coisa que foi também imputada, foi muitas coisas, mas eu quero falar rapidamente sobre algumas. Perdão, repita comigo, perdão. Jesus nos perdoou na cruz do Calvário para que a nossa alma fosse curada. Nós precisamos entender isso. Nós não devemos aceitar nenhuma raiz de amargura sobre a nossa vida. Nós não devemos aceitar nenhuma palavra torpe diante da nossa vida. Por quê? Porque se nós aceitarmos, nós vamos viver uma vida amargurada. Mas Jesus nos perdoou para que houvesse em nós a cura da nossa alma e assim a capacidade de perdoar aquele que nos ferir. Porque por muitas vezes nós ferimos ele. Romanos 5,8 diz que Deus prova o seu amor para conosco ainda quando nós éramos inimigos dele. Ainda quando nós éramos inimigos de Deus, ele provou o seu amor. Isso quer dizer o quê? Que nós pecávamos contra ele, que nós éramos injustos com ele, e mesmo assim ele nos amou. E eu quero dizer para você que ele nos perdoou. Ele perdoou a mim e a você para que nossa alma fosse totalmente curada. E aí eu te pergunto, e não precisa me responder. Você tem capacidade, condição, você que nos ouve, que nos assiste, você tem capacidade de perdoar quem te feriu? Por quê? Porque se você olhar para a cruz, você vai entender que você foi perdoado diante dos seus delitos, e até hoje Ele te perdoa diante dos seus delitos, mas nós não conseguimos perdoar aquele que nos feriu, aquele que transferiu palavra torpe sobre nós, acusação, culpa e condenação, e então nós vivemos agora debaixo daquilo que as pessoas dizem sobre nós, aquela ferida que foi aberta por causa de uma palavra que foi lançada sobre você. Ei, deixa eu falar para você uma coisa, você como filho tem o direito de anular isso no mundo espiritual e permanecer com a sua alma curada, com as suas emoções estabilizadas. Isso é direito seu, porque você já foi perdoado, diz amém? Você já foi perdoado, então não deixe que nada venha roubar isso de você. Por quê? Porque
Porque existe muitas pessoas que são filhos, mas o que eu falei? Filhos, mas nem sempre livres. Por quê? Porque ainda existem pessoas que são filhos, que estão na igreja, mas não são livres, porque tem o seu coração, a sua alma amargurada. Não são totalmente livres nas suas emoções. Basta você falar algo que vai tocar em alguma coisa que a pessoa fica magoada, e às vezes para você não é nem tanta coisa assim. Mas por quê? Porque essa pessoa ainda está presa à raiz de amargura, não se libertou totalmente do mundo, não se libertou totalmente ainda das circunstâncias passadas. Aí, deixa eu falar uma coisa para você: você é nova criatura em Cristo Jesus, e a sua alma está sendo transformada, restaurada. É direito seu receber a cura nas suas emoções. Então não deixe ninguém desestabilizar isso, não deixe ninguém revogar esse direito que já foi imputado sobre você. Em nome de Jesus. E aqui eu já estou caminhando para o encerramento. Aleluia. Ele nos fez sua propriedade. Repita comigo: eu sou propriedade exclusiva de Deus. Você crê nisso? Você crê que você é propriedade exclusiva de Deus? Mesmo no dia mal, você crê nisso? Mesmo quando as palavras que vêm sobre você não estão coerentes com aquilo que Deus fala sobre você, você crê que você é propriedade exclusiva de Deus? Mesmo quando as coisas não estão indo do jeito que você imaginou, você crê que você é propriedade exclusiva de Deus? Que agora você não faz mais parte, e isso não é uma palavra, uma frase de efeito, que você não faz mais parte desse mundo, mas que você, a partir de agora, você faz parte do reino dos céus? Então por que nós queremos ou somos levados a ser subjugados pelas coisas desse mundo, sendo que eu, como propriedade exclusiva de Deus, não pertenço mais a esse mundo? Pelo contrário, eu tenho autoridade para governar sobre as circunstâncias desse mundo, sobre as adversidades. E aí, foi edificado, foi bênção para você? Eu vou deixar mais 2 indicações aí de mensagens para que você possa assistir, mas também vou te pedir para que você compartilhe essa mensagem com o máximo de pessoas que você conheça. Ajuda a palavra de Deus a chegar nos lugares aonde nós não conseguimos, mas você pode ser um instrumento de Deus e compartilhar a mensagem de Deus para aqueles que estão precisando. Amém? Deus abençoe você e...